Fala, galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? A gente vai hoje aqui para mais uma aula de filosofia, agora com formato novo, né? Vocês veem que agora eu tenho acesso aqui, né, ao auxílio de um quadro, meu quadro sempre muito organizado, vocês já me conhecem, né? Pra gente continuar com a matéria, tá bom? Então você vai acompanhar aí comigo, que a gente até agora tá falando, né, nessas últimas aulas, dos contratualistas. A gente já falou de Thomas Hobbes, ok? E deu início aí a John Locke, aliás, deixei até exercício para vocês. Tá? Então, para hoje, né, já que a gente está com o auxílio do quadro, vamos tentar meio que organizar até onde a gente veio para conseguir fazer a manutenção desse pensamento e seguir com a matéria. Belezinha? Vamos lá então, ó. Lembra para mim que a gente está falando então dos contratualistas, ok? Os contratualistas, então, a gente tem aí, são três, né? Começamos por Thomas Hobbes. E aí você vai lembrar para mim que o contratualismo, né, ele vem a ser uma estrutura de pensamento, de estudo, né, filosófico, também político, né, que orienta quais são as modificações entre um possível estado natural, né, e como que isso vai ter transformações para um estado social. Tá bom? Qual é o contrato, qual é o acordo que existe entre povo e uma possível instituição de governo e de poder. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Hobbes, ele define um estado de natureza que é caracterizado por um excesso aí de conflitos, né? Existem conflitos constantes e esses conflitos constantes levam ao estado de natureza, ser um estado de violência. Esse estado de violência se dá justamente porque existe no homem uma característica de autoconservação. Esse indivíduo, ele tende a promover a proteção da sua própria vida e para isso ele vai utilizar de artifícios, né? Principalmente de antecipar possíveis conflitos e guerras. Ele vai ver no outro uma possibilidade de alguém que pode atacar a sua vida, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai atacar esse outro antes mesmo de ser atacado. O que a gente chamou de antecipação ao ataque. Então, ó, esses conflitos constantes e essa violência levam a um estado de instabilidade. Tudo bem? Essa instabilidade, ela vai levar, então, ao homem criar uma antecipação ao ataque como forma de defesa. Essa antecipação ao ataque, essa violência e conflitos constantes vão caracterizar o estado de natureza, ó, como uma guerra de todos contra todos, ok? Você já conhece essa expressão, coloquei para vocês lá na aula anterior. Tudo bem? Então essa guerra de todos contra todos, ela acaba sendo uma consequência, vamos colocar assim, mediante conflitos constantes, um estado de violência e instabilidade do homem em relação à sua necessidade de sobrevivência. Fechou? Beleza? Então olha só, dentro dessa antecipação, ataque e guerra de todos contra todos, eu vou ter uma necessidade de migrar, né? Então o estado de sociedade, ele vem meio que como um ajuste, né, disso aqui que estava ruim, ok? Eu preciso melhorar isso que está ruim. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou entender que, na verdade, essas guerras, né, esses conflitos aqui, eles aconteciam porque não existia uma unidade de lei. Não existia uma lei, né, que pudesse organizar essas relações. Então, o que eu vou entender em Hobbes? Eu vou compreender que ele reconhece que essas leis deveriam vir por meio de um processo de centralização. O que acontecia aqui no estado de natureza? No estado de natureza, eu tinha problema e conflito porque essas leis, elas eram diversas, né? Elas aconteciam mediante a necessidade de cada indivíduo. Então, elas eram abertas, elas estavam disponíveis na medida e escolha de cada indivíduo. Quando eu pego essas iniciativas e desejos e unifico na unidade de um poder, eu tenho para Hobbes a solução do problema, tá? Então, aqui, ó, mediante a centralização do poder, eu vou fazer isso para garantir a segurança. Como é que eu vou garantir a segurança, então? Eu vou centralizar esse poder na figura, para Hobbes, preferencialmente de um monarca. E aí isso vai acontecer por meio de um processo de transferência do meu direito natural. Eu vou trocar a minha liberdade, ok? Pela minha segurança. Isso aí vocês já lembraram, né? A gente já viu. Fiz só uma retomada para a gente pegar agora os pontos de John Locke.
Lembrado aí? Eu tô fazendo isso, gatinhos, que é muito importante que nesse tipo de matéria aqui, dos contratualistas, você tenha muito claro qual é a diferença entre eles. É muito comum que os vestibulares, né, eles peguem esse filósofo, como no caso Hobbes, e comparem ele com John Locke, ou pega John Locke e compara com Rousseau, ou Hobbes com Rousseau, enfim, tá? Comparem eles entre si. Isso aconteceu recentemente no Enem. Tá bom? Então eu preciso aí que você tenha em mente sempre um filósofo, né, dos contratualistas, para conseguir fazer a comparação com o próximo. Ok? Beleza? Refrescou sua memória? Quem não pegou essa aula ainda, acesse os vídeos anteriores lá para que você tenha ainda mais segurança dentro disso que a gente está falando. Belezinha? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, ó. Vou apagar esse quadro lindo e maravilhoso que eu fiz para vocês. E agora a gente vai dar sequência, né, ao filósofo da última aula, que é John Locke. Beleza? Vamos lá, ó. Então, John Locke, ele já tem uma estrutura diferente, né? Apesar dele também definir um estado de natureza, esse estado de natureza dele vai contar com características diferentes lá de Thomas Hobbes. Primeira coisa, lá em Hobbes o estado de natureza, de certo modo, ele era ruim, né? Porque ele é um estado instável e violento. Aqui, a noção de John Locke de um homem natural, ela é diferente, tá? Cuidado para você não entender que para Locke, naturalmente, o homem nasce assim. John Locke, mais à frente a gente vai ver isso, tá? Ele é o cara do empirismo, ele acredita que o homem nasce, né, com uma folha em branco, que aos poucos vai desenvolvendo o registro disso por meio das experiências. Então, se ele acha que a gente nasce uma folha em branco, não tem conteúdo, tá? Mas isso não significa que o homem não tenha em si uma natureza, né, vamos colocar assim, um potencial a se desenvolver. E é isso que ele acredita. Tá? Ele acredita que esse potencial do homem se dá para o bem na medida da sua racionalidade. O homem é racional o suficiente para conseguir fazer essa distinção, vamos colocar assim, entre ele, o outro, entre a sua vivência e a vivência do próximo, entre a sua contribuição e o que foi a contribuição do outro. Ou seja, o homem ele é possível, ele é capaz, né, de naturalmente fazer a distinção entre ele e os outros. E isso já auxilia muito aí o entendimento de John Locke entre as relações naturais do homem. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o estado de natureza para John Locke, ele conta com um regimento de leis. Essas leis são organizadas por meio da força divina e por meio da própria natureza. Então, dentro do estado de natureza, eu tenho leis, né? Leis divinas e leis naturais, ok? Isso já me mostra, de certa forma, uma organização, uma tendência, uma inclinação, uma ordem mesmo, né? Distinta de lá em Hobbes, né? Em Hobbes não existia leis, ok? Existia, de certa forma, um desejo. Aqui não. Aqui eu consigo entender que existe uma organização um pouco melhor definida do que lá em Thomas Hobbes. Beleza? Então, ó, essas leis divina e da natureza estão associadas a mais direitos também, tá? Eu tenho direitos aqui, que são os direitos, vamos lá, a vida, a propriedade privada e ao direito de punir, e eu já vou explicar isso melhor, tá? Então, ó, me acompanha aqui. Direito à vida é um direito inalienável, né? Os filósofos, todos eles vão defender essa perspectiva do direito à vida, e isso é tranquilo de se entender, né? Agora, esse direito à vida, para John Locke, ele está, de certo modo, relacionado à ideia de uma lei, né? Existe uma lei divina que orienta, que estimula, que proporciona esse direito à vida. Então, você vai ver que por várias vezes, eu coloquei na última aula citações de John Locke, para você perceber como que ele exalta, vamos colocar assim, destaca, né, essa capacitação, essa disponibilidade de leis e de direitos mediante essa ordem divina aí, tá? Segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, isso aparece bastante. Fechou? Então, esse direito à vida teria vindo por meio da lei divina. A propriedade privada, ela tá meio que associada ao direito à vida. Eu expliquei também isso para vocês, lembra lá do meu exemplo do biscoitinho e tal? Eu vou entender, né, que esse pincel, ele é um direito natural meu, porque eu utilizei isso que é minha vida, isso que é meu tempo, minha força, minha energia, minha disposição,
para produzir algo para ter esse direito, que no caso é o pincel, ok? Então é como se esse pincel, ele representasse uma extensão da minha vida, ok? Então, na visão de John Locke, a propriedade privada, ela está associada ao direito à vida como um direito natural. Fechou? Agora, o que vem a ser esse direito de punir, que também é um direito natural? Lembra lá no início? Eu falei para vocês que John Locke ele aposta na nossa capacidade natural de fazer distinção entre um ser e o outro. Então, John Locke também vai acreditar que esse direito de punir ele vem naturalmente, né? Ele é uma iniciativa, vamos colocar assim, instintiva do homem, né? De querer retomar aquilo que é seu, tá? Então, se alguém tomou ou te prejudicou em relação a uma propriedade privada que é sua, você teria o direito, a iniciativa de ter uma punição para o outro em relação a ser ressarcido daquilo, né? Você teria uma atividade, vamos colocar assim, um impulso, né? Vamos colocar em relação ao outro, uma prática em relação ao outro, de poder ser ressarcido daquilo que lhe foi tomado ou prejudicado, tá? Então, se alguém pegou e destruiu sua caneta, você tem o direito de ter uma caneta de volta. Algo parecido a isso. Tá? Só que você vai entender que esse direito de punir, ele carece de ter uma equivalência. Ou seja, eu não posso, né, eu não poderia pegar em troca da minha caneta a sua vida, por exemplo. Até porque a vida é um direito inalienável, eu não poderia tomá-la de você, tá? Só que o problema é como que esses julgamentos eles são feitos na medida que eles são tomados, eles são construídos pelas partes envolvidas, né? Você imagina que essa caneta aqui, ela era uma caneta de estimação, né? E aí, de certa forma, quando você tá querendo me devolver uma outra caneta, essa próxima, ela não tem o mesmo valor afetivo que essa inicial, né? E aí, só me devolver uma caneta não é o suficiente, né? Porque essa caneta vale mais do que a sua vida. Então, para poder pagar essa caneta, você teria que pagar com a sua vida. Olha como que isso poderia desenvolver, vamos botar, desencadear, assim, conflitos, né? Mediante um direito de punir, que é difícil de se estabelecer com equivalência se as pessoas envolvidas que estão criando esses julgamentos, esses parâmetros, essas medidas. Tudo bem? Então, pensando, vamos colocar, principalmente, tá? Num ajuste do direito à propriedade privada, que, de certa forma, está relacionado com o direito à vida, John Locke ele vai sugerir a necessidade de um estado de sociedade. Fechou? Vamos entender, então, agora como que eu vou migrar para esse estado de sociedade. Lá em Hobbes, o que levou o homem a uma necessidade de migrar para o estado de sociedade foi essencialmente a necessidade de segurança, né? Mediante a violência, precisava de segurança. E aqui, mediante a instabilidade, né, a falta de critérios para um direito de punir, que estabelece, né, garantias para a minha propriedade privada, eu necessito de migrar para um estado social. Fechou? Beleza? Então, vou apagar meu quadro enorme, né, gigante esse quadro aqui, é quase um quadro do papo, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos lá agora para o estado de sociedade ainda em John Locke, beleza? Vamos lá. Epa, caiu aqui. Vamos lá. Aqui é muito ao vivo, né? O negócio aqui. Vamos lá. Ó. Agora a gente tá no estado de sociedade. Beleza, então. Então, esse estado de sociedade, ele vai se estabelecer, ele vai se constituir, né? Mediante eleições, né? Então, eu vou necessitar aqui de orientar, né? Que sejam feitas eleições, né? E essas eleições é que elas garantiriam, de certa forma, um processo de construção de um parlamento. Você vai entender que existe uma preocupação, tá? Porque assim, eu estou criando um estado de sociedade para garantir meu direito à propriedade privada. Ou seja, eu quero liberdade, tá? Agora, como poderia ser a intenção de John Locke? Garantir liberdade por meio de um processo de eleições. Será que essas eleições, na medida que eu estou transmitindo esses meus direitos para outros, não poderiam tirar os meus direitos?
Quando eu coloco, eu exerço, eu escolho, né, diante de uma democracia, um representante, esse cara não poderia estar representando, criando leis que vão tirar a minha liberdade? Essa é uma grande preocupação em John Locke, né? Como é que a confecção, né, a constituição de um governo poderia garantir ainda assim manter a minha liberdade ou ainda estender a minha liberdade? Tá? Então, olha só, eu quero eleições e um parlamento formado mediante as escolhas que essas pessoas teriam direito, só que esse parlamento, ele vai estar sendo vigiado, né? Esse parlamento, ele deve atender aos direitos que as pessoas tinham anteriormente, porque do contrário, se esse cara foi escolhido ali e ele não me atender, ele não for suficiente e satisfatório, ele poderá ser destituído do seu cargo, porque ele está ali para me representar. Então, olha aqui, ó, essas eleições em um parlamento para garantir direitos, elas deveriam, né, representar os direitos das pessoas, principalmente lá do estado de natureza, garantir principalmente a propriedade privada. Tá? Eu tô deixando dessa forma aqui, mas tô falando, você coloca no seu caderno que você tem mais espaço, tá bom? Então, ó, essas eleições representativas deveriam garantir principalmente o direito à propriedade privada. Agora, como é que eu faço isso? Tá? Essas eleições aqui, então, elas vão, de certa forma, ser um manejo, né? É uma escolha que vai ficar como uma carta na manga, né? Existe um Estado, né? Só que esse Estado aqui, ele deve só representar. Ele não deve tomar o meu direito, como foi lá no caso para Hobbes, né? Para Hobbes o homem não tinha jeito, não tinha solução, vamos colocar assim de uma forma mais resumida, né? Esse homem ele não tinha essa capacidade, então ele tem que fazer o quê? Entregar para outro. Ele demonstrou, né, por formas diferentes, que ele não tinha essa capacidade natural de se organizar e ele então preferencialmente tinha que entregar isso para uma outra pessoa. Aqui não. Aqui eu entendo que as pessoas têm essa noção, elas têm essa capacidade, só que eu preciso organizar isso. E aí essa representação de um Estado criaria, né, juízes imparciais, né? Que justamente o que estava faltando para mim lá no estado de natureza. Você lembra lá do direito de punir? Qual era o problema do direito de punir? Era justamente, né, o modo como essa punição, essa construção desse julgamento, essa medida, era feita por quem, né, estava envolvido na circunstância. Aqui não. Aqui eu vou pegar pessoas externas que estão na garantia, né, de manter o meu direito à propriedade privada e fazer isso com excelência. Ok? Beleza até aqui? Fechou? Agora, olha só. John Locke, dentro de tantas outras formas, né, de se destacar aí e trazer contribuições para o nosso pensamento, a gente tem uma coisa chamada aqui de divisão dos três poderes. Eu, inclusive, passei para vocês uma pesquisa, né, de John Locke, por que da divisão dos três poderes. E aí tem muito a ver com o que a gente estava falando agora, tá? Porque é assim, como é que eu crio um Estado? Esse Estado ele vai ter poder, ok? E como é que eu posso garantir que esse direito, esse poder do Estado vai ainda assim manter a minha liberdade? Como é que eu crio, eu elejo, né? Eu vou levar alguém ao poder e essa pessoa ainda assim vai manter minha liberdade. Então, presta atenção comigo aqui. O pensamento de John Locke era da seguinte forma, né? Se eu crio esse Estado e faço esse Estado centralizado, eu tenho um risco, assim como em Hobbes, né? De ter um autoritarismo, de ter um certo poder que vai se colocar em relação às outras pessoas. Agora, se eu crio esse Estado e ao invés de centralizar esse poder, eu fragmento esse poder, né? Vou até pegar mais um aqui, pincel. Pronto, ó, 3. Eu fragmento esse poder, eu tenho o poder dividido. E aí fica muito mais difícil, vamos colocar assim, desse poder se colocar de uma forma autoritária sobre a sociedade, que é exatamente o que ele não queria, tá? Então, a fragmentação do poder, ok? Ela se dá na iniciativa, na tentativa de manter a liberdade. Vou te dar um exemplo, tá? Você imagina que seus pais vão fazer uma viagem, né? E aí eles deixam você em casa. Tem você e mais 2 irmãos. Então, vocês são em 3. Beleza? E aí, quem fica responsável pelo poder e organização da casa?
Seus pais com muita inteligência, né, estratégia, ao invés de pegar e falar assim, olha, então fica na mão desse que é o mais velho, né, ou dessa pessoa que é mais organizada, enfim, tá? Para evitar um autoritarismo, logo uma guerra e conflito entre as pessoas, revoltas, por exemplo, né? Seus pais vão dividir o poder da casa entre os irmãos. Tipo, você fica com o cartão, com o dinheiro para ficar responsável pela economia. Você fica com a chave da casa. Então, garante a segurança e a organização das pessoas em casa. E você fica com a chave do carro, por exemplo, tá? Divide tarefas e direito entre as pessoas. Isso, de certa forma, leva a uma necessidade de acordo e de diálogo entre as partes. Todo mundo tem uma parte do poder, mas ninguém tem todo o poder. Deu para entender? Então essa fragmentação do poder, ela garante ordem, organização, porém ela tenta, né, manter a ideia de liberdade, evitando um autoritarismo. Fechou? Tá? Então é isso, gato. Vocês devem ter pesquisado algo parecido. E essa divisão dos 3 poderes aí, ela fica da seguinte maneira, tá? Ela fica dividida entre o poder legislativo, o poder executivo, e ao invés de um judiciário, o que eu tenho, presta atenção aí, né? É um poder federativo. Qual é essa do poder federativo da época aqui que se diferencia do que a gente tem hoje, tá? O poder federativo, à época, ele tinha uma importância muito grande, né? Você vai entender que à época eu tinha muitos conflitos, guerras, né? Não que hoje não tenha, mas era uma perspectiva muito territorial, né? E uma das preocupações à época era justamente de que essas partes envolvidas em conflitos e guerras, elas tivessem a capacidade de dialogar, de acordos, ok? Vou passar uma cena para vocês, você tem lá nos Vikings, né? E aí, né, lindo, Ragnarok, Brook, né, aquela coisa toda. Ele tá ali na trincheira de frente, eu não lembro se são os ingleses, franceses, enfim. Ele tá numa guerra, num conflito, né? Mas antes de começar a guerra, eles sempre mandam uma pessoa, um mensageiro, né? Esse cara vai lá de cavalinho, tchac, 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 tchac. Aí fala assim, e aí, como é que tá a guerra? Você tem certeza que você quer guerrear? Você não quer fazer um acordo? Não, então tá bom, calma aí que eu vou voltar pra te matar. Pronto. Eles têm uma iniciativa de acordo, de diálogo, ok? Isso, na verdade, à época, era responsabilidade do poder federativo. É como se fosse uma diplomacia, né? Aqueles relacionados a conflitos e guerras que tinham a capacidade, o direito e a obrigação de mediar, né? Intermediar, de organizar guerras e conflitos que à época era tão necessário e importante. Fechou? Beleza? É isso aí, então, gatos. A gente encerra por aqui essa questão de John Locke, tá? A próxima aula a gente já vem com matéria nova, a gente vai falar de Rousseau, beleza? Mas a princípio eu queria que você resumisse isso daí, centralizasse sua atenção para esses 2 que a gente já viu, tá bom? Quem não fez o exercício ainda, vai lá, corre, deixa sua matéria em dia, para isso não acumular e você conseguir acompanhar as aulas direitinho. Tá? Lembrando, recadinho aí maravilhoso, essa semana a gente tem simulado, né? Então fica ligado aí, daqui uns dias vai acontecer o simulado de filosofia. Essa matéria não vai cair no simulado, que a gente ainda está em andamento, está fazendo a matéria ainda. Vai cair uma matéria que foi mais do que dada, né? Essa matéria foi presencial, dada em sala de aula, que é filosofia medieval, beleza? É óbvio que você vai lembrar que filosofia medieval está ligada à filosofia grega. Né? Quando eu falo de filosofia medieval, eu falo de patrística, e na patrística eu tenho Santo Agostinho, tá? Você tem que lembrar daquelas questões que ele desenvolve ali, questão do mal, né? O maniqueísmo, então tá tudo no caderno de vocês, muito bem anotado. E junto com o Santo Agostinho tem Platão. Você tem que trazer à tona toda a perspectiva de Platão, a ideia dele dualista, tudo isso também está registrado para vocês. Além, né, de Platão e Santo Agostinho, em sequência, a filosofia medieval eu tenho Tomás de Aquino, tá? Lá na Escolástica. Então, você também tem o contexto histórico da Escolástica, o desenvolvimento cultural que eu tenho ali. Em seguida, eu também tenho as 5 vias, né, de Tomás de Aquino, como que ele desenvolve, como que isso é importante ali para a ideia da igreja, né, que começa a entrar em certo declínio diante do desenvolvimento racional da época, né? E como que isso está ligado com Aristóteles.
Então você também tem esse material aí registrado. As referências gregas são muito importantes nessa época e eu coloquei, vou cobrar isso para vocês lá no simulado. Lembrando que o simulado Enem, o critério é diferente, né? Você já está acostumado aí com simulados, como é que ele funciona, se não dá uma olhada aí em questões do Enem, porque ele tende a um padrão do próprio Enem, obviamente, que essa é a proposta dessa prova, que tem um valor e uma responsabilidade muito grande aí na sua nota, tá? Belezinha? Para quem ainda não conferiu, esse capítulo da filosofia medieval está disponível para você lá no site do AP desde o início do trimestre, tá? Lembrando que essa matéria, ela é de transição, ela não está na sua apostila impressa, ela está disponível num link lá no site do AP. Então confere lá para você não perder tempo, tá bom? Bons estudos para vocês, uma ótima semana, então até a nossa próxima aula. Beijo! Educando para sempre.